Este é René Senna, um ex-lavrador simples que vivia na extrema pobreza em Rio Bonito. Um golpe de sorte mudou tudo. Ele acertou sozinho as 6 dezenas da Mega Sena e faturou 52 milhões de reais. Da noite para o dia, um homem que mal tinha dinheiro para comer virou um dos maiores milionários do Brasil. Mas René fez a pior escolha amorosa da sua vida. E essa escolha levaria à sua própria morte. Agora vamos entender essa história. A cidade de Rio Bonito, no interior fluminense, foi o cenário onde essa trajetória teve início. René veio ao mundo dentro de uma família numerosa e simples, criada em meio à lavoura, longe de qualquer conforto material. Os pais trabalhavam como caseiros e a casa onde moravam mal comportava o casal e os 11 filhos. A rotina de René foi marcada cedo pelo trabalho pesado. Chegou a estudar quando garoto, mas aos 11 anos precisou trocar o caderno pela enxada para ajudar no sustento da casa. Já adulto, ele constituiu família ao lado de Malvina, indo morar em Niterói. Desse relacionamento veio sua única herdeira, Renata. O casamento não resistiu ao alcoolismo que já dominava a vida de René e Malvina rompeu a relação. Sem esposa, sem estrutura financeira e cada vez mais endividado, René voltou a Rio Bonito por volta de 2002, já perto dos 50 anos. Naquele momento, ele não tinha absolutamente nada. Passou a viver sob os cuidados de uma das irmãs, Aldineia, que alugava a casa onde moravam. A convivência ali era marcada por muitas privações. René, a irmã e os 3 sobrinhos sobreviviam quase exclusivamente do benefício previdenciário do pai idoso, equivalente a 2 salários mínimos. Aldineia até trabalhava como diarista, mas precisou abandonar o emprego quando o pai perdeu a visão e passou a demandar cuidados integrais. Enquanto isso, René não contribuía em nada financeiramente e ainda comprometia a própria saúde. Convivia com diabetes havia tempos, mas ignorava as recomendações médicas, mantendo o costume de beber cachaça pela manhã e devorar pratos gordurosos. As consequências desse descaso foram brutais. A diabetes descontrolada provocou necrose nas pernas, e em 2002 os médicos precisaram amputar o primeiro membro. Ainda assim, preso na cadeira de rodas, René não abandonou os vícios, acelerando o avanço da doença. Um ano depois, em 2003, a segunda perna também foi retirada. Reduzido à condição de cadeirante e mergulhado na miséria, passou a vender doces artesanais à beira da estrada para garantir algum trocado. Foi nesse contexto de dificuldade extrema que a sorte bateu à sua porta. Em julho de 2005, dentro da casa da irmã, René decidiu arriscar uma aposta na Mega Sena acumulada. Escolheu 6 números e, como não tinha como se locomover, entregou uma nota de R$ 1,50 ao sobrinho para fazer o jogo em seu nome. No dia seguinte, ao checar o resultado, percebeu que havia acertado sozinho todas as 6 dezenas. A simplicidade do homem era tanta que não conseguiu acreditar. Com medo de estar iludido, pediu que o menino corresse de volta à lotérica para confirmar com as atendentes se aquele era mesmo o bilhete premiado. A confirmação veio. René tinha se tornado, da noite para o dia, dono de 52 milhões de reais. A partir dali, tudo mudou radicalmente. O primeiro investimento que ele fez foi um quadriciclo motorizado, item que lhe devolveu a autonomia de circular pela cidade sem precisar depender de terceiros. Na sequência, presenteou cada um dos 10 irmãos com um imóvel e entregou à filha Renata uma casa nova, além de um carro 0 quilômetro. Mesmo rico, René manteve os hábitos de sempre, frequentando os mesmos bares e ajudando qualquer pessoa que batesse à sua porta pedindo auxílio, distribuindo dinheiro até para desconhecidos pelas ruas. A generosidade, no entanto, também abriu espaço para muita gente se aproveitar da sua boa índole. Buscando uma rotina mais tranquila, ele resolveu se mudar para a capital fluminense e adquiriu uma residência de alto padrão em um condomínio fechado no Recreio dos Bandeirantes. Foi justamente nesse novo momento que Adriana Ferreira Almeida entrou em sua vida. Ela trabalhava como cabeleireira e era cerca de 25 anos mais nova que ele. Os dois já haviam se cruzado no passado, quando René ainda vivia na pobreza e chegou a demonstrar interesse por ela. Na época, Adriana sequer deu atenção ao homem simples que ele era. O cenário se transformou completamente durante uma festa de fim de ano, organizada por René em sua nova mansão. Ele havia acabado de chegar de carro após entregar uma cesta básica
quando Adriana se aproximou e perguntou se ele não precisava de alguém para trabalhar como empregada doméstica em sua casa. René respondeu que, na verdade, o que lhe faltava era uma companheira, e ela topou na hora. O relacionamento evoluiu em velocidade impressionante. Em pouco mais de um mês, já dividiam o mesmo teto. Rapidamente, Adriana assumiu o controle total das movimentações bancárias e passou a comandar praticamente todos os aspectos da vida financeira do casal. René, porém, nunca se adaptou de fato à rotina carioca e sentia falta constante das suas raízes. Por isso, poucos meses depois, decidiu voltar definitivamente para Rio Bonito. Oficializou a união com Adriana no papel e comprou uma propriedade rural gigantesca, onde ergueu uma mansão de estilo colonial e passou a investir na criação de centenas de cabeças de gado. Só que o ambiente familiar começou a se deteriorar rapidamente. Parentes próximos notavam com clareza que a relação era desequilibrada e que o interesse de Adriana estava muito mais ligado ao dinheiro do que a qualquer sentimento genuíno. Aos poucos, ela foi afastando René tanto dos irmãos quanto da própria filha. Convenceu-o também a dispensar a equipe de segurança em quem ele confiava havia anos, substituindo-a por parentes e amigos próprios, que recebiam salários altíssimos sem cumprir praticamente nenhuma função real. Enquanto René seguia levando a vida simples de sempre, indo de quadriciclo até os bares da região, Adriana passou por uma transformação completa. Abandonou o trabalho, trocou de veículo para modelos importados, investiu pesado em procedimentos estéticos, roupas de grife e frequentava a academia diariamente. Ela ainda insistiu para que ele elaborasse um testamento incluindo-a formalmente na partilha dos bens. E René, acreditando se tratar de uma demonstração de amor, concordou sem hesitar. O rumo trágico da história começou a se desenhar logo no início de 2007. René passou a suspeitar que estava sendo traído pela esposa. Ao procurar o gerente do banco, descobriu que Adriana havia retirado uma quantia expressiva da conta conjunta sem seu conhecimento. Depois se apurou que esse dinheiro serviu para a compra secreta de um apartamento de veraneio, usado por ela para encontros extraconjugais. Diante da traição e do desvio de recursos, houve uma discussão intensa entre o casal na fazenda. No dia seguinte, Adriana reuniu seus pertences e deixou o local. Enfurecido, René declarou que retiraria o nome dela do testamento e bloquearia o acesso às contas bancárias. Percebendo que estava prestes a perder o acesso à fortuna, Adriana optou por agir de forma antecipada e passou a arquitetar o assassinato do próprio marido. Para colocar o plano em prática, buscou apoio de pessoas de sua confiança, entre elas um ex-integrante da Polícia Militar com quem também mantinha um relacionamento extraconjugal e que já havia atuado como segurança na propriedade rural. No dia 7 de janeiro de 2007, seguindo sua rotina habitual, René foi até um bar da cidade, local que frequentava algumas vezes por semana, para tomar cerveja e colocar o papo em dia com conhecidos. O único ambiente em que dispensava a escolta, por se sentir completamente à vontade. Ele havia acabado de chegar de quadriciclo quando 2 homens encapuzados surgiram de moto. Um deles desceu, aproximou-se e disparou repetidas vezes contra a cabeça de René, que não teve qualquer chance de reação e morreu ali mesmo. As suspeitas recaíram imediatamente sobre Adriana. Sua conduta nos dias seguintes ao crime reforçou ainda mais as desconfianças da polícia e da família. E ainda em janeiro daquele ano, ela acabou presa. O processo se estendeu por longos anos dentro da justiça. Os responsáveis pela execução foram condenados já em 2009, mas Adriana conseguiu adiar seu julgamento diversas vezes, com o auxílio de vários advogados. Levada a júri popular em 2011, acabou sendo absolvida, decisão que gerou forte revolta entre os parentes de René. Posteriormente, descobriu-se uma irregularidade grave durante aquele julgamento, o que levou à anulação de todo o processo. Um novo júri, realizado em dezembro de 2016, condenou Adriana a 20 anos de reclusão em regime fechado, reconhecendo-a como mandante do crime. Ela chegou a permanecer foragida por um período, sendo finalmente capturada em 2018. Com Adriana atrás das grades, teve início uma verdadeira disputa familiar pela fortuna, que já ultrapassava os 100 milhões de reais em decorrência dos rendimentos financeiros acumulados. A filha de René
recorreu à justiça para barrar qualquer possibilidade de a madrasta receber parte da herança, e o pedido foi acolhido. Adriana foi formalmente declarada indigna de herdar, com base na legislação que impede um condenado de lucrar com a morte da própria vítima. O documento que originalmente a beneficiava acabou anulado pelas instâncias superiores da justiça anos mais tarde. Mesmo depois disso, os irmãos de René tentaram reverter judicialmente essa decisão, defendendo que a primeira versão do testamento, que dividia os bens igualmente entre eles e Renata, representava a real vontade dele antes de sofrer qualquer tipo de manipulação. O pedido, contudo, não foi aceito pela justiça, que validou o documento mais recente, elaborado em 2006, no qual toda a fortuna era destinada exclusivamente à filha biológica. Assim, Renata Almeida Sena passou a ser reconhecida como única herdeira de um patrimônio superior a 100 milhões de reais.